Hoje, no dia 10 de fevereiro, nós vamos falar de Putin, Trump, Banco Central, dólar e muito mais. Então fica comigo para as 10 principais notícias econômicas, agora um pouquinho mais de um minuto, e vamos direto para a primeira notícia. A inflação no Brasil chega perto de 6%, mesmo com a alta dos juros. As expectativas de inflação sobem pela 18ª semana seguida, superando a meta do Banco Central. Os juros podem atingir 15,25% até junho, para tentar conter a alta dos preços. Com mais oportunidades e maior interesse de investidores, o mercado de Forex volta a ser um dos mercados mais dinâmicos do momento. Após a reeleição de Donald Trump, que prometeu mudanças no comércio global, de acordo com os analistas da Bloomberg. O dólar canadense e o euro oscilaram intensamente a cada nova ameaça tarifária, enquanto o Federal Reserve se distanciou de outros bancos centrais, mantendo os juros americanos estáveis, enquanto os outros seguem cortando. A alta volatilidade, várias corretoras de Wall Street já dobraram seus volumes médios diários de negociação e passaram inclusive a operar 24 horas. Algumas até já transferiram seus traders, por exemplo, para Singapura. O interesse no mercado de moedas está se espalhando pelo setor financeiro. O Wells Fargo, por exemplo, contratou um especialista de câmbio do Deutsche Bank, enquanto o Citigroup expandiu já suas mesas de derivativos de moedas em Londres e Singapura, recrutando traders do Barclays, por exemplo. Bem, esse mercado eu já opero faz 2 anos. Já que falamos de câmbio, o dólar à vista encerrou a sessão dessa segunda-feira com uma leve queda em um pregão marcado pela ausência de um orientador para o câmbio e com liquidez das negociações abaixo da média das últimas semanas. Os agentes financeiros esperam que a sinalização de medidas tarifárias contra o aço pelos Estados Unidos possa dar espaço para uma apreciação firme do dólar no mercado brasileiro. Mas como o noticiário não trouxe nenhuma informação adicional e não houve nenhuma grande ação do Banco Central, a moeda americana durante o dia naturalmente foi perdendo sua força. Já que falamos da barreira tarifária, o governo brasileiro só vai se manifestar sobre as tarifas de Donald Trump com base em decisões concretas, disse o nosso ministro Haddad. O Brasil aguardará medidas definitivas antes de reagir às tarifas de 25% que o Donald Trump anunciou sobre o aço e alumínio do Brasil. As exportações afetadas podem chegar a 6,5 bilhões, com impacto direto sobre 48% do aço produzido e 15% do alumínio produzido, que são enviados aos Estados Unidos. Agora vamos falar de um grande banco. O BTG Pactual bateu recorde de lucro e receita em 2024. O lucro líquido ajustado no quarto trimestre foi de 3,27 bilhões, totalizando 12,3 bilhões no ano passado. O portfólio de crédito cresceu quase 30% em 12 meses, atingindo 221 bilhões, com destaque principalmente para o PME, que são pequenas e médias empresas com crescimento de 26%. Ainda sobre o mercado financeiro, o Banco Central aprovou um aumento de capital de 545 milhões do BBVA, Banco de Investimentos, que assim passou a ter 602 milhões. Conforme o jornal Valor mostrou no final do ano passado, o Banco Espanhol está retomando a expansão no Brasil. O objetivo do banco é sair dos 50 clientes atuais para 360 clientes até 2027 e brigar de igual para igual com outros bancos europeus que atuam no mercado por aqui. A CEO do banco, a argentina Maria Augustina Ramírez, presidente desde 2024, disse que a meta é cobrir as 100 maiores empresas nacionais e 200 maiores estrangeiras com operação aqui no Brasil. Agora vamos falar de uma guerra fria. O Kremlin não confirma nem nega a ligação entre Putin e Trump. O presidente americano sugere ter conversado com o Putin sobre a guerra na Ucrânia, sem dar detalhes nem sobre quando foi. O porta-voz do Kremlin se recusa a confirmar ou negar o contrato entre eles. Então vamos falar dos Estados Unidos. As vendas do McDonald's melhoraram com o crescimento internacional. O faturamento global da companhia subiu 0,4%, impulsionado principalmente pelos mercados da Ásia e Oriente. Porém, as vendas nos Estados Unidos caíram 1,4% devido aos pedidos menores. Será que já é efeito do Ozempic? E já que a gente está dando um giro no mundo, as exportações de Taiwan para o México dispararam antes das tarifas de Donald Trump. O envio de componentes de inteligência artificial ao México cresceu quase 500%, 479%, com a realocação da produção da China. Tarifas de 25% anunciadas por Trump ameaçam o novo modelo de exportação de Taiwan. Já que estamos do outro lado do mundo falando de exportação, os portos chineses bateram um recorde de tráfego antes das tarifas de Donald Trump. O porto de Xangai processou 5 milhões de contêineres em janeiro,
maior volume da história. Empresas estão correndo para exportar antes da imposição de novas tarifas. E agora, então, para finalizar aquele VaptVupt, o Bitcoin está sendo cotado a 97.725, o dólar fechou a R$ 5,78, o Ibovespa com uma leve alta de 0,80 e o S&P 500 com uma leve alta de 0,60. Essas foram as 10 principais notícias econômicas do dia 10 de fevereiro, agora em um pouco mais de um minuto.